Então, para aqueles que só chegaram agora, bem-vindos outra vez, não é? Nós vamos começar realmente hoje o curso e o curso chama-se A 8 Semanas do Bem-Estar. Okay. Eu vou-vos oferecer um livrinho, este livrinho, mas hoje tivemos um bocadinho problema porque nós mandámos imprimir mais e a impressora não chegou, faltou-nos, pronto. Nós vamos fazer fotocópias da primeira aula e este livrinho será um guia, um souvenir, mas também vai ser para vocês anotarem coisas, está bem? Tem os aspectos práticos, a aula é teórica e depois vocês têm trabalhos de casa lá em casa, não é? E eu conto realmente que vocês possam fazer isto. É importante para o desenvolvimento. Todos vocês que estão aqui, eu tenho a certeza que se preocupam pela vossa saúde, por isso é que estão cá, não é? Sabem perfeitamente que vamos falar de estilo de vida saudável e principalmente como é que nós podemos ter hábitos de vida saudável. Para termos novos hábitos de vida saudável é preciso ter conhecimento, não é? Do que é que se trata e de como é que nós podemos pôr em prática. E não só? Então. É verdade. Aqui estava. Obrigada, Pedro. Acho que vais ficar aqui ao pé de mim que é para me dar as dicas do que é que falta dizer. Realmente, todos nós já chegámos no princípio do ano e começamos, este ano é que vai ser, eu vou meter isto, aquilo, aquela coisa em prática, não é? Ou vou mudar isto na minha vida, vou deixar de fumar, vou emagrecer, não é? A gente faz sempre isso no princípio do ano, não é? É ou não é? Todos nós fazemos. E quantas vezes é que a gente chega assim, passado umas semanas e já voltamos a ser o que éramos? Quantas vezes é que já aconteceu isso? Digam lá. Eu acho que toda a gente, não é? Acontece-nos isso. Vocês sabem porquê? Isto é tudo químico, elétrico, cá dentro do nosso pensamento. Nós temos a vontade, é verdade. A vontade é a primeira etapa para a mudança na vida. É essencial. Quando nós temos esta vontade, tudo o resto tem que ser, vamos dizer, um processo de paciência e de conhecimento e de disciplina, não é? Pronto. E eu hoje queria vos dar umas dicas antes de começarmos o curso a propósito disto. Porquê? Hábitos, nós somos, todos homens, somos um ser de hábitos, não é? Todos nós temos hábitos, não é? Vamos para a cama, lavamos os dentes antes, tomamos banho de manhã, fazemos coisas que já estão na rotina, não é? Automatizados no nosso ser, não é? Então, para mudar qualquer coisa, o nosso cérebro tem conexões cerebrais entre os neurónios, não é? As sinapses, não sei se para aqueles que conhecem um bocadinho mais, que têm que refazer caminhos. É como, vamos lá dizer, ilustração, os caminhos de cabra, sabem? As cabras fazem os seus caminhos, encontram um sítio mais fácil para ir, etc. Mais tarde, esses caminhos são tomados por homens porque veem que há ali uma facilidade. Depois, estes caminhos transformam-se realmente em estradas. E muitos destas autoestradas, se calhar, que nós temos hoje, foram, se calhar, no princípio, caminhos de cabras. Ou seja, no nosso cérebro também há estas conexões químicas e elétricas que acontecem, em que para traçar um caminho, primeiro temos que desbravar a Amazónia, sabem? A catanada. E é difícil. E nós temos, pelo menos, que ter esta paciência durante 2 meses. São 2 meses até nós formarmos ou nós começarmos a ter um caminho feito cerebral para um novo hábito. Isto muda muito na nossa cabeça, não é? Se nós dissermos, tem que ter paciência durante 2 meses a perseverar, a continuar, até eu conseguir meter este hábito novo em caminho, tá? Então, o que eu gostava de dizer é que para concretizar os nossos desejos, os nossos sonhos e os nossos novos hábitos, precisamos ter objetivos, precisamos realmente que isto possa ser, vamos dizer, um trabalho também de organização da nossa cabeça.
Não é só a vontade, como o Pedro diz, mas precisamos ter um trabalho de estruturação. É muito mais fácil. Eu aqui dou-vos algumas armas, não é? Algumas armas. Então, há 5 passos para concretizar os objetivos. E eu gostava que vocês depois lá em casa pensassem, vocês metessem num papel, escrevessem exatamente isto e tivessem este momento de reflexão convosco do que é que vocês gostariam de mudar, não é? Vocês têm provavelmente um objetivo, ou vários objetivos, não é? Quem é que tem um objetivo aqui que chegou aqui e disse assim, eu quero fazer isto, mudar um hábito ou fazer qualquer coisa de novo que eu não sei e quero saber. Quantos é que vieram com isso já concreto na cabeça? Provavelmente vocês todos não têm isto em concreto. Vieram aqui por curiosidade, saberem o que é realmente ter um estilo de vida saudável. O outro já tem objetivos, não é? Formar novos hábitos. Eu aconselho realmente, são 5 passos. Identificar valores, estabelecer objetivos a longo prazo, estabelecer metas a curto prazo para cada objetivo de longo prazo. Eu já vos explico o que é que isto quer dizer, parece um bocadinho teórico, não é? Determinar os hábitos diários para pôr em prática metas, ou seja, cada dia vamos fazer qualquer coisa diferente para podermos alcançar os objetivos a curto prazo, que por sua vez vão alcançar um objetivo a longo prazo. E depois, é claro, não desistir. Temos que ter sermos bonzinhos para nós mesmos e se der errado durante 2 ou 3 dias que nós não conseguimos fazer isto, digamos que vocês têm que ver isto como um desafio e principalmente estudar e meticulosamente compreender porque é que vocês não conseguiram fazer isto. Não dizem, eu não sou capaz e arrumamos num canto. É dizer, vamos lá ver porque é que não deu resultado. Ok? Pronto. É isto que vocês têm que dizer. É um desafio, uma aventura, tá? Levem a coisa do lado positivo, porque ainda por cima nós estamos aqui para vos ajudar. Nós vamos fazer tudo. Vocês sabem perfeitamente que este curso alguém pagou para vocês, não é? Eu já disse a alguns de vocês, os que não sabem, é uma associação de empresários cristãos que quis oferecer este espaço, todos estes cursos é oferecido por uma associação de empresários. Eu estava a dizer isto, que isso é uma prenda, não é? E tal como todas as prendas, a nossa maior, vamos lá dizer, alegria, não é? Quando alguém vos oferece qualquer coisa, é que ela seja utilizada, não é? Seja feita, não é? Pronto. Se eu vos oferecesse um carro e que vocês disseram, ai que lindo, é um Porsche, tem a informação toda do carro, é espetacular, tem estofos de couro, tem isto, tem aquilo e tem aquilo outro, e que depois se ficasse na garagem não serve nada, não é? De ter-vos oferecido o carro. Então, o objetivo realmente é esse, é que nós oferecemos o carro, nós oferecêssemos claro, obrigada Lourdes. Oferecemos as aulas de condução e até vos oferecemos a gasolina, para vocês meterem em prática e irem dar uma volta, está bem? E é isto. Pronto, então, eu estava a falar dos objetivos. Antes de verem a vossa revistinha, os objetivos. Eu vou-vos contar a história de David, que é uma história real. David era um homem, um empresário que tinha um trabalho muito estressante. Era gerente de um hotel. E ele tinha 45, 50 anos, era obeso, diabético, com problemas cardiovasculares e tem uma vida muito estressada. E ele trabalhava até altas horas da noite e um dia, durante a noite, ele estava a trabalhar e viu a sua filhinha de 5 anos entrar. E ele ficou assustado à meia da noite, o que é que a minha filha está aqui a fazer? E a filha veio ter com ele, abraçou e disse assim, papá, eu não quero que tu morras. E ele ficou tocado, não é? A filha que o abraça e naquele desespero dizer, não quero que tu morras. Isto para ele foi o declique e foi o identificar o seu valor da vida. O que é que a minha vida vale então? O que é que eu estou a fazer para que eu veja a minha filhinha crescer, não é? E ter o mais tempo possível com ela. Então, nós temos que saber
o que é que nós valorizamos na vida e porque é que a nossa saúde é importante. Porque nós, tendo boa saúde, vamos influenciar todos os que estão à nossa volta, não é? Então, identifiquem o vosso valor, identifiquem as coisas que vocês querem. Por exemplo, o David, então, identificou que ele queria, durante um ano, ao final desse ano, ele ia fazer tudo para o final desse ano, ele poder fazer a maratona do país dele. É claro que isto implicava poder perder peso, não é? Ter uma melhor saúde, cardiovascular, diabetes, etc. Então, o objetivo da David a longo prazo era fazer a maratona. Isto requer um tempo, a longo prazo, mas tem um tempo determinado, é dizer, daqui até dezembro, na tal data da maratona, eu tenho que cumprir este prazo, não é? Pronto, isto é o objetivo principal. Porque ele sabia que fazendo a maratona, ele depois podia ir brincar com a menina, podia ter mais saúde, já tinha os diabetes ido fora, porque o diabetes, a obesidade e os cardiovasculares está tudo ligado. Depois, então, ele foi procurar ajuda, claro, um médico lhe disse, tem que perder peso, tem que comer mais vegetais, tem que fazer muitos exercícios, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, e é a parte prática, e é esta coisa que eu vou vos dar aqui, está bem? A parte prática. Depois vocês têm que ir buscar o vosso objetivo. Estabelecer metas a curto prazo para cada objetivo a longo prazo. O que é que o David fez? Ele disse assim, eu vou começar por correr todos os dias, até, vamos dizer, já não me lembro muito bem, curto prazo, esperem lá, a ver se eu organizo as minhas ideias. Vou correr, durante o mês, 2 km, ok? Ao mesmo tempo, vou substituir o açúcar por uma fruta, uma peça de fruta quando me apetece. Vou tirar esse açúcar. Okay? Estes são os objetivos a curto prazo, está bem? O que é que ele fez em concreto, cada semana? Destinar hábitos diários para pôr em prática estes a curto prazo. Ele fez assim, ele disse também, então era correr, era substituir os açúcares e também ver como é que podia fazer para perder 1 quilo por mês, pronto. Isto já era a curto prazo. Ele fez a seguinte, todos os dias determinou que depois de almoçar ia caminhar naquela semana, isto por semana. É importante que os objetivos a curto prazo sejam reais, não é a gente estar a dizer, eu quero ir até a América, então vou-me pôr, atravesso ali a barragem, não é? E vou começar a nadar até a América, não é? São coisas que têm que ser concretas para vocês. Têm que ter a simplicidade, o tempo concreto, não é? E serem reais, realistas. Então, David fez isso. Ele, todos os dias, disse, depois do almoço, esta semana vou 10 minutos andar. Começo por andar. E vou comer uma peça de fruta no final da refeição. Só. Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Tem que ser um após o outro. Quando um estiver bem instalado, então comecem o outro objetivo. Nada de stress. Não podemos estar a tirar stress e de um lado para pôr o stress do outro, tá? Pronto, isto é o que eu vos queria dizer em relação, se vocês tiverem mais perguntas em relação a isto, a como meter em prática os vossos objetivos, vocês venham ter comigo. Eu estou cá sempre, todos os dias. Esta semana, por acaso, vou a Lisboa, mas vocês podem nos telefonar a qualquer momento, está bem? Tá? Pronto. Então, eu gostava que vocês abrissem na página 3, para começar, o desafio. Eu vou-vos deixar ler em casa esta página, que diz que o ideal seria ter uma interajuda. Se vocês estão em casal, para vos motivar, então conseguiste o teu objetivo esta semana, então qual é o teu objetivo? Eu faço junto contigo. Um parceiro é muito mais fácil, porque nos ajuda a estimular, não é? A não desanimar, ou quando estivermos desanimados, ajudar-nos a fazer alguma coisa para isso, tá? E
o vosso trabalho de casa, se quiserem, é saber aonde é que vocês estão neste momento, na estaca zero, não é? Em relação ao vosso estilo de vida. Não é? Se têm um estilo de vida saudável ou não. E tem um quadro assim no final da página aqui, dados pessoais de saúde, onde vocês, completando, daqui a 8 semanas vão ver que já não são as mesmas pessoas. É claro, se meterem em prática tudo o que diz aqui no livrinho, não é? Pronto. Então, é uma base, não é? Que depois, comparativamente, daqui a 8 semanas, vocês vão poder vos recompensar, dizer, realmente alguma coisa mudou, não é? Senão pode-se perder e... Pronto. Se vocês quiserem ajuda, eu tenho aqui para medir o peso, a massa corporal, a cintura. Isto é muito simples de fazer, mas eu posso fazer com vocês se quiserem, está bem? Pronto. Só queria vos dizer que há um pequeno erro no sítio onde diz cintura. Podem retificar, por favor, que isto estava mal. O M, que é de mulher, sim. Não, de homem, por acaso não é homem, não. Isso está em inglês, isto foi male, pronto, masculino, sim. É menos de 94, está bem? E a mulher é menos de 81. Isto é uma cintura normal. Para mais do que isso, eu repito, o homem é menos de 94 de cintura, ou seja, quando a gente mede em centímetros, isto é em centímetros, 94 centímetros, mais do que isso, quer dizer que há uma gordura abdominal e isto é perigoso, ok? Quer dizer que já há uma obesidade. E para uma mulher é menos de 81, tá? Mas a gente vai falar disto nos cursos, ok? Pronto. Então, se vocês fizerem isto em casa, já vão ter uma base. Se quiserem ajuda, eu tenho aqui os pesos, quer dizer, a balança para medir a massa corporal também, e para medir a tensão arterial, para fazer os testes de colesterol, porque aqui também tem, se vocês quiserem saber qual é o vosso colesterol, também tem aqui tudo, tá? Pronto. Depois, na outra página a seguir, na página 4, tem então para vocês saberem onde é que vocês estão. Se são saudáveis, têm um estilo de vida saudável ou se não. E é muito simples de fazer, é só responder o que está aí. Quando vocês tiverem estes indicadores da página anterior, para a primeira pergunta, por exemplo, peso corporal, o que é o índice de massa corporal, tá? Vocês podem ver que tem quadradinhos onde vocês põem uma cruzinha e ao lado do quadradinho tem um numerozinho. Vocês reportam esse número no final da linha, onde diz pontuação. E vocês, respondendo todas as perguntas e metendo a pontuação no final, vão poder totalizar. E em baixo, a totalização de todos esses números vai-vos dizer a que nível de saúde é que vocês estão. Tá? É um teste. Saber quem tem um estilo de vida saudável. Tá? Está alguma dúvida? Ótimo. Tudo bem, então vá. Então vamos passar a outra coisa. Pronto, eu esqueci de vos mostrar este slide, mas é mais ou menos para resumir os aspectos dos objetivos, quando se vocês quiserem em casa escrever, porque nós escrevendo memorizamos melhor e podemos ir sempre rever e relembrar qual foi o objetivo que nós nos propusemos. O objetivo a longo prazo, não se esqueçam que é sempre bom ter uma data. O objetivo a curto prazo, descrevam realmente, seja realista. A rotina, simples e específico, tá? Pronto. Compreenderam esta parte? Sim? Tá bom. Então vamos passar a seguinte. Pronto. Então, este livrinho, cada semana, vocês vão ter um resumo do que nós vamos dizer aqui. E depois, no final da página, do número 1, não é? Tem primeira semana, estilo de vida saudável. Tem aqui objetivos que nós vos propomos para vos estimular. É claro que vocês podem ter o vosso próprio objetivo, mas também tem objetivos aqui onde vocês podem depois verem, se cumprirem, podem vos dar uma recompensa, tá? É para estimular a desenvolver o que nós vamos falar aqui, tá? Então, na quarta-feira passada, nós já falámos da importância do sono,
no quadradinho fala, no registro pessoal de bem-estar, eu vou-vos explicar que eu esqueci. Fala-vos do sono, fala-vos da água e da atividade física como objetivos da semana. E depois aqui diz domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, está bem? Então, se todos os dias vocês vierem aqui e disserem-nos eu dormi 7 a 8 horas, ponham aqui 2 pontos. Eu bebi 6 a 8 copos por dia de água, põem mais 2 pontos. Eu fiz 15 minutos de atividade, põem mais 2 pontos. E totalizam no final da semana, está bem? E então assim vocês já vão saber que alguma coisa pode progredir. É outra maneira de também vos motivar. Aconselho-vos a fazer isso. Eu vou-vos perguntar, a saber se vocês estão a conseguir, o que é que se passa ao longo dos dias, tá? Ok? Pronto. Então, este livro tem muitas pesquisas científicas que foram feitas dos Estados Unidos. Este curso vem dos Estados Unidos. Eu estive em Califórnia, especialmente para aprender sobre este curso, e eles mostraram-nos então que houve pesquisas de saúde enormes. Se vocês viram, foram feitas entre 6 a 12 anos e vários estudos enormes onde implicava 1 milhão de pessoas, 6.900 pessoas, muitas pessoas, ou seja, é um estudo bastante válido, porque implica muita gente e aqueles que sabem que cientificamente, quanto mais número de pessoas implicadas e com mais longo termo de pesquisa, mais válido é. Então, estes estudos foram realmente feitos para saber o nível de saúde das pessoas e o que é que eles fizeram? Pegaram em pessoas saudáveis e estudaram o estilo de vida, o que é que eles faziam em concreto na vida, não é? Se dormiam, quantas horas, o que é que comiam, como é que faziam, que atividade faziam, etc. Detalhadamente, e ao final de 6 ou 12 anos, depende dos estudos, não é? Eles foram estudar se as pessoas tinham uma doença, eles iam saber porquê que essa pessoa tinha doença e estudavam o que é que elas faziam. Faço-me entender? Então, eles compreenderam que a relação de saúde tem muito a ver com o estilo de vida das pessoas. Se as pessoas tivessem cancro, eles iam ver e fizeram estatísticas que realmente aquelas pessoas tinham cancro porque tinham uns certos hábitos ou não tinham uns certos hábitos de saúde. Tá? Pronto. Então, o que é que eles concluíram? Estes quatro estudos concluíram que havia 4 pronúncios de vida saudável. Ou seja, havia 4 coisas que faziam com que as pessoas não ficavam doentes, ou o contrário, com que as pessoas ficassem doentes, não é? Que tivessem, principalmente, as 4 doenças que hoje matam mais. Quais são? Eu disse isto na quarta-feira, quem estava atento sabe. Muito bem. Cancro, AVCs, diabetes e infartos. Infartos são os primeiros, AVC, depois é o cancro e o diabetes. Tá, pronto. E estes eram os 4 pronúncios de vida saudável, é não fumar, manter um peso saudável, ser fisicamente ativo, e basta 30 minutos por dia de uma caminhada, não é preciso ir para o ginásio, ou 3 horas, que corresponde a 3 horas e meia por semana, e depois ter hábitos de alimentação saudável. Estes eram as bases dos 4, então, pronúncios de vida, onde dizia alimentação saudável, consumo elevado de cereais integrais, consumo de frutas e vegetais e baixo consumo de carnes vermelhas e processadas. Pronto. Há 2 estudos, o do Alameda e o dos adventistas, que dizem, pronto, isto, desculpem lá, que dizem que há muito mais do que estes 4 pronúncios, que é para as pessoas terem uma longevidade, ou seja, uma qualidade de vida, porque hoje em dia nós falamos de termos os nossos velhotes mais tempo vivos, não é? E é verdade, cientificamente nós temos toda a tecnologia, as pessoas vivem mais, não vivem muito mais do que para dos nossos avós, mas vivem mais tempo. Só que a qualidade da vida das pessoas diminuiu bastante. Ou seja, mais cedo temos doenças. Isto está estudado.
Nós temos doenças que antes diziam-se doenças de pessoas idosas ou doenças degenerativas. Hoje, mais cedo as pessoas têm essas doenças. Lá está os AVCs, os infartos, os diabetes e o cancro. Isso não é preciso ter um grandes estudos científicos, não é? Nós cada vez percebemos mais que há jovens, que há gente que tem estas doenças. Então, eles realmente conseguiram decifrar mais as 7 boas práticas associadas à longevidade. Quais eram? Então, era descansar, dormir adequadamente, fazer exercício físico, optar por gorduras saudáveis, substituindo a carne por as carnes e as gorduras hidrogenadas, etc., por frutos secos todos os dias, comer pão e cereais integrais, manter um peso saudável, comer alimentos de origem vegetal e libertar-se das dependências do tabaco, de álcool e de drogas ilícitas. Então, eles resumiram isto em 7 práticas. E são estas 7 práticas que nós, então, depois vamos decodificar ao longo das semanas. Então, o objetivo número 1 é realmente ter estas 7 práticas, não é? A primeira é dormir 7 a 8 horas. Tá? Então, nós sabemos por esses estudos que a saúde física, não só física, mas a saúde mental e emocional tem uma grande relação com o dormir bem, pelo menos estas 7 a 8 horas. Há pessoas que até precisam ter de 9 horas. Mais do que isto, faz o efeito contrário. Okay? Mas pelo menos ter estas 7 a 8 horas por dia. E que se fizermos isto, temos os níveis de energia mais altos e de mais produtividade, não é? E é verdade que as pessoas têm umas reservas de energia muito mais altas. Falta de sono, hoje vocês conhecem a expressão de queimar pestana? Conhecem? Pronto. A falta de sono é acumulativa. Ou seja, nós depois temos que recuperar mais tarde. Se não dormimos nunca, nós perdemos capacidade. Faço-me entender? Não temos capacidade para substituir. Ok. E não é só o descanso não é só o dormir os 7, 8 horas, é também saber relaxar. Isto conta muito também ao nível do stress, não é? De recuperar. Fazer cestas, até os espanhóis afinal têm razão, não é? Nós aqui não fazemos isso, mas os espanhóis fazem, há muitos países que fazem aquelas mini curtas cestas. Não mais do que 15 minutos é o ideal, porque depois já se entra num ciclo de sono que recupera ou perturba o sono da noite. Okay. Depois, o objetivo número 2 é fazermos exercício regular. A maior parte dos estudos consideram a atividade física como eficiente, o que é o pronúncio de longevidade mais eficiente. E é verdade que se, por exemplo, nós tivermos alguém que fuma, mas que faça exercício, tem menos probabilidade de apanhar um cancro ou outra doença, estas 4 doenças, do que alguém que não fume, que coma até se calhar a comida vegetariana, mas que não faça exercício. Estão a ver a importância que é fazer o exercício? Porque o exercício não só liberta toxinas, mas tem mais energia, a capacidade do sistema imunitário é fortalecido, mas altamente, e não só, aqui diz, adoecem muito menos, têm mais energia, gerem melhor o respectivo peso, lidam melhor com a pressão e o stress, são menos depressivos. Porquê? Porque há umas endorfinas, são umas hormonas do prazer que estimulam e contrabalançam, eu já disse isto na quarta-feira, acho eu, que regeneram o corpo. E aqui é interessantíssimo porque este estudo que foi feito aos alunos da Harvard diz mesmo que, em média, cada hora de exercício que nós fazemos aumenta o tempo de vida em 2 horas. Imagina, 1 hora de exercício, ganhamos 2 horas de vida. Eu não sei como é que eles fizeram isto, mas não fui lá procurar especificamente, mas são estudos de Harvard, eu não vou pôr em causa, está bem?
O sedentarismo é a pior coisa que pode ter para a morte hoje. Em média, eles estão a ver as estatísticas, em média, o tempo sentado aumenta para 5. O tempo que nós estivemos sentados pode fazer uma morte entre 11% a 54%. Ou seja, se nós estivermos sentados por dia, isto não dá para eu apontar, não tem apontado. 50% do meu tempo sentado, vou ter esta percentagem de probabilidade de ter um problema de saúde. Imaginem, quanto mais tempo sentado, mais probabilidade de ter um problema de saúde. Então, quer dizer, um trabalho que nos obriga a estar sentado prejudica muito a saúde. É verdade. Aquelas pessoas que passam muito tempo sentados a trabalhar, precisam todas as horas se levantar, pelo menos 5 minutos, e fazer qualquer coisa diferente. Andar, mexer-se, etc., ir a algum lado. E é verdade que hoje em dia nós estamos muito em frente do computador e não vimos as horas passar, não é? Não é mesmo? Pronto. O sedentarismo é a base, vamos dizer, é a cama de muitas doenças, principalmente eles fizeram este estudo onde os casos de diabetes aumentam duas vezes mais, cardiovasculares aumentam 1, probabilidade total de ter um problema é 1,5 mais do que o normal. Objetivo número 3, optar por gorduras saudáveis. E nós vamos saber o que é escolher gorduras saudáveis. E as gorduras saudáveis são os óleos que não são hidrogenados, e vamos saber o que é isto de ser hidrogenados. As gorduras saudáveis são coisas que muitas das vezes nós não sabemos. Alguém que sabia que o abacate, os frutos secos, a linhaça, a azeitona, a soja, eram gorduras saudáveis? São gorduras. Podemos substituir bem as nossas manteigas e óleos refinados, etc. Os frutos secos. Este estudo foi feito... A manteiga é boa. Lembrem-se que eu... Pode não ser boa, não é? É verdade, eu percebo. Lembrem-se que há uma panóplia de coisas que são deliciosas, o qual nós podemos substituir. Eu não sei se vocês já experimentaram um abacate no pão. Faça o desafio. Experimente esta semana. Não, ponha alguma coisa se quiser. Sim, porque o abacate, sal, por exemplo, só sal, alho em pó, é uma receita muito simples. Eu às vezes faço. Comi nas torradas com canela. Com canela. Lembra-se o que eu vos disse ao princípio dos hábitos? Em 2 meses nós mudamos muita coisa. Eu posso vos dizer que eu era a pessoa que mais gostava de manteiga e hoje já não me diz nada. Eu posso vos dizer que hoje eu vou beber um copo de Coca-Cola e repugna-me, porque não consigo, ou um doce muito doce, ou outra coisa qualquer. Porquê? Porque as minhas papilas gustativas mudaram ao longo do tempo e já não têm, eu às vezes até fico chateada. Um dia destes, por exemplo, eu quis ir comprar aquelas batatas do McDonald's que eu adorava, as batatas fritas do McDonald's. Eu fui provar, comprei-as, comi-as, não tinham o mesmo sabor. Porquê? No cérebro eu tinha registado aquele gosto, não é? Quando eu cheirava, o gosto que vem que eu tinha na boca. E hoje o gosto mudou e não corresponde com a memória que eu tinha. Faz-me entender? Então, só para vos dizer que eu e todas as outras pessoas que mudaram o estilo de alimentação, pode-vos dizer que nós mudamos o gosto. É verdade. Mas é incrível que desde pequenino há uma apetência pelas coisas que não fazem bem. Sabe porquê? Nós vamos explicar ao longo do curso. Porque são aditivas. Porque têm componentes aditivos. Fazem puxar a dopamina. E nós vamos explicar isso ao longo do curso. Mesmo as frutas são relativas, algumas frutas mais coloridas. Isso é a prova dos componentes de aditivos que têm dentro, mas não é só, não foi alguma coisa que foi adicionada, é mesmo o corpo, a gordura, os açúcares, está bem?
tem componentes aditivos que fazem a mesma coisa que a morfina, que a cafeína, que, vamos lá dizer, outras drogas. Estimula os opiáceos que nós temos no cérebro. E é por isso que nós não nos levantamos de manhã a dizermos: eu preciso desesperadamente de ir comer a minha cenoura, senão morro. E quantas pessoas se levantam desesperadas para ir comer açúcar ou outra coisa qualquer? Ou café. Aí está. Não é? Pronto. Então, os frutos secos e a doença de coração. Eles fizeram então este estudo também, isto saiu num jornal, que diz que as pessoas que comem 5 doses de frutos secos por semana, isto equivale a um punhado, foi o que eu disse na quarta-feira, um punhado por dia, 5 vezes por semana, basta. Tem 51% menos probabilidade de ataques cardíacos. Não é incrível? Ou seja, a pessoa que come uma vez tem risco, a pessoa que come 1 a 4 vezes diminui e a pessoa que come 5 vezes diminui 52% a probabilidade de ter este. Mas isso funcionará se não comer depois a todas as gorduras associadas a isso. É assim, mesmo assim, estas oleaginosas têm a capacidade de contrabalançar, são ômega 3 e ômega 3 limpa as artérias do mau colesterol, dito mau colesterol. Isso mesmo. Ok, exemplos. Toda a gente sabe o que é um fruto seco, não é? Isto são exemplos típicos. Há pessoas que não sabem o que é uma castanha do Brasil. Quem não sabe o que é uma castanha do Brasil? Toda a gente sabe? Não? Pronto, eu devia ter feito uma foto de uma castanha do Brasil. São umas castanhas assim longas, parecem ovais. E estas podem-se levar sem se pôr no molho. Não, convém sempre pôr de molho todos. Para quem não teve cá, eu há bocadinho. Que castanha é essa longa? Eu não conheço. Castanha do Pará, também se diz castanha do Pará, castanha do Brasil. Mas ela não é longa. É um bocado, não é? Um bocadinho longa. Um bocadinho longa, é assim, mais ou menos. Sim. Atenção, não abusar. Estas castanhas são muito ricas e até podem ser tóxicas se comemos em demasiada. É isso mesmo, podes mostrar. Então, convém sempre hidratar as vossas oleaginosas, está bem? Sim, foi o caso que eu disse, eu tivemos um workshop de cozinha por causa dos fitatos, está bem? Porque é uma coisa que impede que nós absorvemos bem o ferro e o magnésio e o cálcio, tá? Pronto. Todas as amêndoas têm. Como? Alguém sabe o que é o tahine? Ah, ok. Manteiga de amendoim, toda a gente sabe. Manteiga de amêndoa, toda a gente sabe. Manteiga de tahine é manteiga de sésamo, sementes de sésamo. É delicioso. Tahine. Ah, nas lojas de dieta que tem. E é muito fácil de fazer. Só vocês torrarem sementes de sésamo e de meterem num triturador, aquilo faz pasta, tal como a manteiga de amendoim é simplesíssima de fazer. É só realmente ter os amendoins torrados, mesmo com pele, vocês torrem os amendoins no tabuleiro, não muito tempo, que é para ficar nos torricados, né? Aquilo é muito suave. Ponham num triturador, basta meterem, se quiser, um bocadinho de óleo virgem, de qualquer coisa, para ficar mais suave, um bocadinho de sal, para relevar o sabor. Triturem-no bem, vocês vão ver que, passado uns minutos, aquilo parece uma pasta. Pode-se manter bem, conservado no frigorífico, vários dias. Eu sei lá, eu já tive para aí quase 3 semanas, mas é verdade que não é muito bom deixar as coisas muito tempo. Quando elas são cruas, ainda vá, mas depois... O hummus também, sim. Mas o hummus, nós estamos a falar de frutos secos. De manteigas, estávamos a falar do que é que nós podemos pôr no pão, em vez da manteiga de amendoim, manteiga de sésamo, manteiga de amêndoa, o abacate. Há tanta variedade. Nós é que estamos nos nossos hábitos de vida,
não é? Nos nossos paladares habituais e não olhamos para o vasto mundo que temos ao lado. E muito mais saudável. Como? O humus é uma boa solução. Lourdes está aqui a falar do humus. Quem é que sabe o que é o humus ou quem não sabe? O humus é a pasta de grão de bico, né? Cozer o grão de bico, aquilo faz pasta, põe um bocadinho de óleo de sésamo e outras especiarias, podem pôr um bocadinho de... Ou umas gotinhas de limão e alho e trituram. É uma delícia. Para quem quer provar, existe também nas lojas dietéticas o humus. Acho que até agora existem nos supermercados mesmo. Então, 5 doses de frutos secos, de sementes por dia. O que é uma dose? Muito bem. Objetivo número 4. Então era de comer mais pães e cereais integrais. Tudo o que é integral, coma mais deste cereal. Porquê? Porque tem todos os benefícios das vitaminas no cereal todo. Quando nós deslavamos e fica a farinha branca, perde todos os benefícios. Da broa, o que é que diz da broa que é feita mais com farinha de milho? Sim, é bom, é integral. Sim, é integral. Comer pelo menos 3 doses por dia. O que é uma dose? É igual a 30 gramas, ok? Uma dose é 30 gramas, mesmo para as sementes e tudo é o equivalente mais ou menos. Bom, é verdade que cada um tem uma mãozinha, não é? Diferente da outra. Mas uma dose de cereal integral é mais ou menos 30 gramas. Ou uma fatia de pão, vamos dizer, uma fatia de pão. Então, se comemos 90 gramas por dia, já basta. Okay? Este estudo aqui também nos diz, fizeram uma comparação entre a doença do coração e comer pão integral. Meteram 2 grupos, aqueles que comiam pão integral e aqueles que comiam pão branco. E deram-se conta que aqueles que comiam pão integral tinham menos probabilidade, os de mistura é válido, estão a ver? Não tem muita diferença, mas o pão integral tinha uma probabilidade de 50% menos de risco de ataque cardíaco. E aqui está também uns exemplos, não é? O que é que é arroz integral, massa integral, centeio integral, tudo o que é cereais ricos em fibra. Depois o peso saudável, objetivo número 5. O que é manter O que é isto da índice de massa corporal? Alguém não sabe o que é isto? Ok. O índice de massa corporal é a relação que nós temos entre o nosso peso e a nossa altura. Temos que ter uma estrutura que é equivalente a um certo número. O normal é 25. Pode ser, bom, vamos dizer entre 19 e 25. Mais de 25, a comparação, já começa a ser considerado obesidade. Pronto. Mas isto aqui é um bocado tendencioso, porque se nós tivermos um peso de músculo, porque o peso do músculo pesa mais, não é? Pronto. Pode ser, ou seja, isto é válido para uma pessoa normal, não é válido para um desportivo ou alguém que faz muito desporto, etc. Não é? Uma pessoa comum. Mas há outras maneiras de ver também se nós temos realmente o peso saudável, é então a circunferência da cintura, que eu vos disse há bocadinho, não é? Os homens normal abaixo de 94 e as mulheres abaixo dos 81. E depois nós vamos saber o que é, então ao longo da semana, como é que nós podemos ter um peso saudável. Aqui compararam-se realmente situações, o índice de massa corporal superior a 30, lembrem-se que eu vos disse que é considerado já obesidade, e várias doenças. E que realmente viram que, por exemplo, as pessoas que têm um índice de massa corporal de 30, mais de 30, têm uma probabilidade de 10 vezes mais de terem diabetes. Pronto, está relacionado o peso com os diabetes. Ou 2 vezes mais probabilidade de ter um problema de vesícula biliar, ou 3 vezes de hipertensão, ou de doença cardíaca. Pronto. Isto
estudos do Journal of Medicine, são estudos sérios. Objetivo número 6. Comer mais alimentos de origem vegetal. Okay? Frutas, verduras, legumes, pronto, tudo o que é natural, da terra, saída da terra. Temos menos probabilidade de ter problemas também porque não comemos comida refinada, transformada, com aditivos que são cancerígenos e tóxicos. Pronto. E é claro que comer menos carnes gordas ou carnes, são alimentos que têm ricos colesterol. E eu sempre digo, uma frase que se vocês saírem daqui, a única frase, se vocês saírem daqui só com esta única frase, tudo o que dá colesterol é animal. Ok? O colesterol total, colesterol, etc., o mau colesterol, vem de tudo o que é animal. Não se enganem. Nós temos colesterol, é claro, porque nós somos animais, fabricamos, precisamos, mas se nós não comermos nada animal, não temos colesterol mau, ou não temos um alto colesterol. Está bem? Pronto. E isto depois a gente vai ver, então. E aqui está mais um estudo que nos diz que à medida que o consumo de vegetais e frutas passa do alto para baixo, o risco de mortalidade entre mulheres, foi feito também só este estudo a mulheres, compreendido entre as idades de 35 a 69, então aumenta 38%. Depois o objetivo número 7 é realmente de livrar-se das dependências do tabaco, do álcool e das drogas ilícitas. Fumar, beber álcool e consumir drogas são as práticas que aparecem no topo da lista, não é? Nós sabemos, não é? E são aquelas que matam mais. Então pronto, para resumir um bocadinho, que eu não quero que vocês fiquem aqui a noite toda, e vocês têm muito trabalho de casa para fazer, não é? Vamos lá resumir. O estudo sobre as práticas saudáveis, aqueles 4 estudos, lembram-se, acabou por concluir que a esperança de vida está diretamente relacionada com a quantidade de boas práticas adotadas. Okay? Quanto mais boas práticas adotadas nós tivermos, menos probabilidade nós temos de ter doenças e termos uma qualidade de vida sobre tudo isto. Para mim, é dizer, há pessoas que me dizem assim, quer lá saber viver até aos 100 anos? O que eu quero é viver e pronto, olha, temos todos que morrer, não é? Pronto. Mas o problema é que muitas das vezes, eu que trabalho no hospital, nos hospitais, e a Lourdes sabe muito bem, o problema é que muitas vezes a gente não morre, não é? O problema é que muitas das vezes a gente temos anos e anos de sofrimento e de qualidade de vida deplorável. Uma pessoa que tem um AVC, vocês provavelmente conhecem alguém, não é? À vossa volta. A vida não é nada fácil depois. Então, nós podemos evitar, realmente temos uma vida dependente, temos uma vida de qualidade de vida, vamos lá, morrer velhos saudáveis, ok? É isso. Velhos saudáveis, existe. É que eu habitualmente costumo dizer, às vezes não é aquilo que nos acontece, é aquilo que nos acontece, como ficamos e não estamos a respeitar a nossa família. Aí fica está. muito sobrecarregada e fica com a vida muito destabilizada para nos prestar os cuidados mínimos. Exatamente. É uma responsabilidade para a nossa família. E é verdade que eu também dizia isso aos doentes, assim, você está-te a dar conta da responsabilidade. Aliás, eu digo sempre isso ao meu pai. Tu estás a ser, pronto, estás a pensar só em ti, não é? Porque, e depois nós? O que é que se passa, não é? Se acontece alguma coisa, ficas nas cadeiras, não só ficas com uma vida terrível, também nos dá a nós uma vida terrível, não é? Pronto. Mas pronto, para vos dizer que realmente aquelas pessoas que têm estas práticas de vida adicionam 5 a 10 anos de vida mais. Não, aqueles que seguem todas as boas práticas vivem 10 a 12 anos mais. É considerável. Longevidade maior, mas não só aquilo que eu estava a vos dizer. Goza de uma saúde equivalente a alguém com 20 a 30 anos mais novo. Imagina, vocês vão chegar aos 60 anos e parecer ter 40 anos. Não é? O que é que compensa? Pronto, eu falei disto das zonas saudáveis na quarta-feira, lembram-se? Pronto. Para aqueles que não estiveram cá,
são zonas do planeta onde as pessoas têm uma longevidade, vivem mais... Há grupos, são 5 zonas, estão aqui descritas, onde há grupos onde pessoas vivem centenárias. E eles estudaram este livro, se vocês quiserem comprar o livro e lerem, estudaram os hábitos destas pessoas e estão todas relacionadas com estas práticas que eu estou-vos aqui a descrever. Tá. Gostava que vocês pensassem nisto. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho diabetes porque o meu pai tinha diabetes, porque pronto, está nos genes, etc. Eu tenho uma doença de coração porque o meu pai também tinha doença de coração e não há nada a fazer. Na realidade, há. Porque muitas dessas doenças não são só genéticas, são passadas por hábitos que nós aprendemos dos nossos pais e que imitamos. Então, Thomas Perls, e isto saiu no US News, diz, um dos fatores mais importantes a determinar como vai envelhecer é a forma como vive agora. Não está nos seus genes. Claro que a probabilidade de chegar aos 100 é muito maior se os seus pais também lá chegaram, mas não reduz o seu potencial. Assumindo que os seus genes não carregam doenças fatais, não é? Como doenças de Crohn ou doenças que realmente há doenças genéticas que é impossível. Não há nada que o impeça de viver bem e de forma independente até aos 90. Ou até aos 100, vamos dizer. Okay? Então, Thomas Perls disse isso. Mas há muitos outros estudos e pesquisas que foram feitas. Esta, por exemplo, saiu também no US News, que delimitaram os 11 hábitos, não é? Que disseram muitas vezes muitas coisas em relação a isto. Não se reforma, ou seja, mantenha a cabeça e o corpo ativos para prevenir doenças crónicas. É muito importante ter uma saúde mental e a atividade mental. A outra é, mexa-se, sempre. O exercício é a única fonte da juventude. Coma um pequeno almoço de cereais ricos em fibra, cereais integrais ricos em fibra. Isto, claro, que ajuda a estabilizar o açúcar no sangue e muito mais. Dormir pelo menos 6 horas. É durante o sono que o corpo se cura e regenera as células, uma função vital. Consuma alimentos integrais em vez de suplementos. Se nós conseguimos comer alimentos integrais, alimentos naturais, o mais natural possível, a fruta no seu completo, o pimento, a salada, tudo, não precisamos de suplementos. Não precisamos das tais vitaminas que ao outono a gente vai lá, porque não precisamos. Tivemos esta alimentação. O uso fio dental, isto tem a ver com as bactérias, porque nós, se não limparmos bem os dentes, é claro que ingerimos bactérias que podem, por sua vez, entrar no sistema circulatório e realmente dificultar-nos o nosso sistema imunitário. Não seja neurótico. As emoções negativas dão-nos gastos, emoções negativas, e nós vamos estudar isto, a relação entre a mente e o corpo. Okay? Viva como Adventista do Sétimo Dia. É um grupo religioso que tem hábitos saudáveis. Não fumo, eles não abusam do álcool, fazem exercício, são vegetarianos e focalizam-se na família e na comunidade. Seja uma criatura de hábitos. Lá está, nós temos um relógio interno. Se nós tivermos as nossas rotinas rígidas, isto facilita-nos a vida, mas também o nosso sistema imunitário. Mantenha-se ligado com amigos, com a família. Lembre-se que nós não somos só um corpo físico, mental, emocional, somos também social. E a nossa saúde social é muito importante desenvolvê-la. E depois é claro que temos que ser prudentes e fazer exames e ser seguidos pelos médicos, não é? E isto, não sou eu que o digo, não foram os estudos, foram jornalistas que procuraram também. E pronto, aqui está. Os próximos 8 semanas de bem-estar vai-vos ajudar a ser mais ativa, a comer refeições mais saudáveis, a perder peso, a lidar com o stress, a ser positivo. E é isto que vocês vão encontrar aqui durante 8 semanas. Lembrem-se que eu estou cá sempre para vos ajudar. Telefonem, vocês têm os nossos contactos. Se não tiverem, têm ali à porta, têm os nossos contactos. Telefonem-nos sempre, está bem? E eu queria ver
Deixa-me cá ver. Tenho 2 minutos? Tenho. Boa. Vamos lá ver se vocês estiveram atentos. Um testezinho. Quantas horas? Recomenda-se o mínimo de quantas horas de sono por dia? 7 a 8. Muito bem. Pronto. Então, quantas horas de caminhada por semana reduz a metade do risco de ataque cardíaco? 3,5. Muito bem. Cada hora de exercício, meia hora por dia, muito bem. Muito bem, Pedro, é isso mesmo, corresponde. Meia hora por dia. Tá, mas olha. Cada hora de exercício aumenta a esperança de vida de quantas horas? 2. Boa. Precisa de comer no mínimo de quantas doses de cereais integrais? 3. Boa. Um estilo de vida saudável pode ensinar quantos anos à sua existência? 10 a 12. Muito bem, parabéns. Então vá, ficamos por aqui hoje. A próxima será, então vamos tratar do exercício, como ser ativo e a importância de ser ativo e como fazer exercício e que tipo de exercício. Está bem? Há vários tipos de coisas e não precisamos ir ao ginásio, prometo-vos. E vai ser feito pelo José Carlos Dias, que é um treinador de futebol, não é? É basquete. Treinador de basquete. Está bem? Pronto, e será no próximo domingo às 19h. Entretanto, não se esqueçam de ler a vossa revistinha, de tentar pôr em prática o soninho, a água, a atividade física, andar um bocadinho, 15 e 10 minutos, isso praticamente quase nós fazemos, tá? Então vá, boa semana para todos. Tchau.